E aí, minha gente, aqui quem fala é o Pedro. Galera, estamos aqui para mais um vídeo e para começar eu queria pedir desculpas a vocês pela minha ausência. Eu ficava sumindo sem dar notícia e também teve muita coisa que eu prometi e acabei não conseguindo cumprir. Mas eu juro que não foi por mal. Dessa vez eu vou fazer promessas de forma mais mínima e procurar fazer ao invés de simplesmente prometer e não entregar. Esse vídeo é mais para conversar e também para anunciar que eu pretendo retornar mesmo que eventualmente. No ano passado, no mês de Natal, eu até pretendia voltar com os vídeos, mas acabei tendo alguns imprevistos. Tanto que eu sei que não é exatamente uma coisa boa, mas eu vou começar a fazer alguns vídeos curtos sempre que eu tiver ideia. Não é o ideia. Mas os curtos eu sei que pelo menos eu consigo fazer e entregar. Eu pretendo não abandonar os vídeos longos, até porque eu adoro eles e também quero poder partilhar informações com vocês. Inclusive, aproveitando que estamos conversando, quero anunciar, aqui tem um projeto meu que pode ou não sair do papel. Acredito que possa dessa vez, pois eu comecei no mês passado. Já era para mim ter terminado, pois o número de páginas é bem reduzido do que eu tinha planejado anteriormente. Confesso que não esperava conseguir fazer uma história boa em apenas 12 páginas. Inclusive eu vou falar um pouco do que se trata. Chama-se Pedro. Sim. Uma história ficcional sobre mim mesmo. E antes de me chamarem de narcisista, permitam-me me explicar. Quem me acompanha há um tempo sabe que eu tenho uns projetos que eu tenho. Um deles se chama Pedro e Richard, que sou eu e um amigo. A ideia é fazer uma mistura de referências. Apenas um show, Rick and Morty, Hora de Aventura e entre outros. E por que eu tô fazendo uma história solo minha especificamente? Então, para vocês que estiverem assistindo, que também estão interessados em fazer quadrinhos, podem usar a minha experiência para se inspirar também. Acontece que eu queria fazer uma penca de histórias novas, mas não queria abandonar os personagens aos quais eu já criei um certo carinho, tal como Petrus, Hiro, Toru, Rose, Amaterasu, Senshi. Não esse Senshi, esse aqui. E eu também percebi que sempre que eu pensava em uma possível história de Pedro e Richard, eu acabava não conseguindo dividir o tempo de aparição entre eu e o meu amigo de forma muito uniforme. Às vezes eu me empolgava e dava um pouco mais de benefícios para mim mesmo e me sentia mal pelo Richard. Depois eu tentava elevar o Richard e me sentia deixado para trás. Aí eu pensei em fazer história solo dos meus protagonistas para conseguir desenvolver um de cada vez sem culpa. Assim, se eu fizesse, por exemplo, uma revista do Richard e o meu personagem, o Pedro dos quadrinhos no caso, recebesse menos destaque, faria sentido, pois a história do Richard, mas então por que eu fiz uma história de mim mesmo primeiro? Não foi egocentrismo da minha parte. É que tem uma webcomic brasileira no Tapas que eu amei, Os Irmãos Carranca, do Senhor Freitas. Aliás, no YouTube ele é conhecido como Guilherme Freitas, ou pelo nome do seu canal, Brush Rush. Inclusive, se estiver assistindo esse vídeo, Senhor Freitas, eu simplesmente adorei Os Irmãos Carranca, tá de parabéns. Só fiquei meio mal que não recebeu uma continuação. Então, né? É que eu gostei muito dos personagens. Aí, como inspiração, gente, eu queria logo destravar e fazer a minha webcomic digital. Só que no início eu não tava pensando nos Irmãos Carranca especificamente. Só que eles também não saíam da minha cabeça. Aí eu bati no peito e falei, eu vou fazer a minha história inspirada nos Irmãos Carranca. E assim fui. Inclusive no início eu pensei em fazer 20 páginas que nem no original. Mas aí no meio do processo criativo eu acabei achando que seria melhor finalizar na página 12. Eu achei que a página 12 era uma boa para finalizar, porque eu tenho muito pouco tempo, como eu falei antes. Para vocês aí do outro lado que quer fazer os seus quadrinhos, podem tentar usar a minha experiência como exemplo. É que é muito mais atrativo para as editoras um autor com histórias curtas finalizadas do que um autor com uma história só longa em andamento que não tem um fim. Quer dizer, você até pode, mas tente ter pelo menos algumas histórias já finalizadas antes, inclusive tente usar um número de páginas que você consiga usar. Pois geralmente quem tá começando a fazer quadrinhos já tem uma vida além da arte. Tem que ajudar a família em casa, né? Tem que trabalhar. A pessoa nem sempre vai ter tanto tempo assim. Então quanto menos páginas, melhor.
Porque tem muitos casos como o meu, por exemplo. Eu passei as minhas férias inteiras cuidando do meu irmão mais novo, que tem 4 anos. Ou melhor, ele vai fazer 4 anos esse mês. Então era por isso que durante o dia eu acabava não conseguindo fazer os quadrinhos. Pra vocês terem noção, eu considerei fazer os quadrinhos de noite, quando todo mundo tá dormindo. Só que acreditar que até mesmo em noite tinha vezes que tinha imprevisto. Uma noite estavam a minha irmã, o Arthur e o Antônio, os 3 brincando lá no quarto dela, fazendo a maior barulheira e eu não conseguia me concentrar. Aí eu acabei dropando a história por um tempo antes de finalizar. Porque não paravam de fazer barulho à noite. Enfim, continua. Quanto menos páginas, melhor. Então, quanto menos páginas, melhor. Ora, dá pra usar mais se você quiser, mas tem que ser algo que você saiba usar. Cara, inclusive, como eu não falei do que se trata a história, como eu não quero dar spoiler a ninguém, eu vou falar uma ideia que infelizmente, ou talvez felizmente, eu fui obrigado a descartar. Depois de um certo plot twist interessante que se manteve vivo na versão final, era para ver uma luta onde eu ia usar um sabre de luz para derrotar um tritão de água doce. Eu iria partir o tridente, eu falei tritão dele. Ele depois pediu pro personagem Nelson para consertar o tridente. Mas e aí? E curtiu o vídeo? E não esqueça de deixar o like, se inscrever, comentar. Inclusive, não deixem de passar no canal Rush Ler os Irmãos Carranca, que está disponível no Tapas e na Flip-Thru. Eu super recomendo. Eu também queria aproveitar para agradecer aos meus amigos do RH por não terem perdido a fé na minha pessoa quando eu já havia perdido. E você que quer fazer suas histórias quando estiver descrente de sua capacidade, guarde consigo a seguinte frase: sonhar não é proibido, proíbe é proibir os outros ou a si mesmo de sonhar. É isso, até a próxima. Tchau! Fui!